mosca bem interessante que eu pude gravar em Ilhabela. Nesse vídeo, vou contar um pouquinho sobre as moscas do gênero Chrysochlorina. Essas são moscas bem interessantes, tem uma alta variedade de espécies no seu gênero. Elas são moscas soldado. Isso significa, essencialmente, que se encaixam em um grupo de moscas que é caracterizado, principalmente, pela sua forma física, que é de um corpo mais alongado e de aparência mais rígida. Além disso, algo que vale mencionar é que normalmente possuem cores bem interessantes e que podem remeter a uma insígnia militar, daí também a origem para o nome. No caso, a espécie que gravei tem cores de bege e marrom principalmente, tem uma coloração bem amena. O curioso é que essa coloração é devido a um mimetismo que essas moscas fazem com vespas. Ao terem cores mais amenas e um corpo mais alongado, essas moscas conseguem ser confundidas com vespas, muitas vezes. No caso, elas utilizam disso para que possam amedrontar predadores, os quais podem muito bem se alimentar de uma mosca, mas podem temer uma vespa, que pode desferir uma picada dolorosa. Por isso, muitos acabam evitando se alimentar dessa mosca. Algo também curioso nessas moscas vem de suas asas, onde elas possuem algo chamado de célula discal fechada, o que essencialmente significa que as veias que passam pelas suas asas acabam formando no centro uma célula fechada, que não chega à borda das asas. Isso é algo curioso, pois é uma característica que pode ser utilizada na identificação do inseto, visto que a forma da célula pode variar entre espécies, fora que não é presente nas asas de todas as espécies de insetos, o que então pode facilitar na identificação de dois insetos muito semelhantes, mas possuem diferença entre ter ou não essa célula fechada. Outra coisa interessante é que o comportamento das larvas dessas moscas não é muito bem documentado. Visto que não são de maior interesse de estudos, muito ainda é desconhecido sobre essas moscas. Por exemplo, não se sabe como é o comportamento de suas larvas. Dentro desse gênero, há espécies que têm suas larvas aquáticas. Em outras espécies, suas larvas preferem viver em matéria orgânica em decomposição. Por outro lado, não se sabe o comportamento de todas as espécies do gênero. Entre essas, pode citar, por exemplo, a espécie que gravei nesse vídeo, que ainda tem um comportamento de suas larvas desconhecido. Algo também curioso que pude observar, mas não achei muitas informações sobre o seu comportamento de movimento. O que notei é que essas moscas conseguem andar de lado. Isso é algo bem comum entre os insetos. Essa adaptação normalmente surge como um meio de defesa, em que, em vista do perigo, um inseto com essa capacidade pode fazer uma escapatória relativamente imprevisível ao conseguir escapar do predador pelos lados, o que então maximiza as possibilidades da sua sobrevivência.